Bom dia a todos. Eu estava justamente pensando isso. Que voz suave a sua. Falei, nossa, ela achou o emprego certo. Não pode assina a carteira dela. Maravilhosa. Né? Não só pela qualidade da voz, tão própria para fazer o que você estava fazendo, que é a prece, mas por sentir que estava vindo da sua alma, né? Maravilhoso, muito bom. Então vamos lá, agora eu aprendi a usar esse touch, tá demais hoje, o Walter me deu uma aula. Então, bom dia a todos. Eu vou continuar, então, a palestra, como a gente conversou. A parte 1, a Má deu na semana passada. Quem não teve possibilidade de assistir, já está no YouTube à disposição. Então, seria legal, quem não pôde, por algum motivo, vir semana passada, que assista a primeira parte, porque tem uma compreensão maior sobre o capítulo. A primeira parte mencionou que se deve entender por pobres do espírito, quem se elevar será rebaixado e mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E nessa segunda parte, eu vou ficar com a parte da instrução dos espíritos, que vai falar sobre orgulho e humildade e que vai falar sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? Então, vamos lá. Isso não é um monólogo, a gente vai aí buscando. Eu fiquei com a parte certa, vocês estão vendo, né? Que eu que tinha que estudar sobre orgulho, né? A Má pegou a parte melhor. Está mais resolvida. Então, a gente falando um pouco sobre a questão do orgulho, a gente poderia iniciar assim com uma pequena definição, que é um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez. É um conceito elevado ou exagerado de si próprio. É o que a gente denomina por orgulho. Amor próprio demasiado. Então, é algo um pouco exacerbado na gente para que leve o conceito de orgulho, né? Uma soberba. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordando ou desviado do seu verdadeiro curso. Então, é algo que a gente pode entender dentro desse pequeno texto, que é algo que está desarmonizado para que a gente denomine orgulho, né? Então, a gente poderia diferenciar o mau orgulho do bom orgulho. Por que mau e bom? Porque, na verdade, sentirmos orgulho não é pejorativo. O que é desarmônico é exatamente a gente saber o limite desse sentir. Se a gente for pensar, não é quase sempre assim na nossa existência, né? Por exemplo, nos alimentarmos é algo extremamente importante. Se a gente não se alimentar, o nosso físico não suportaria viver. Mas o problema começa no físico quando a gente desanda o limite. Então, quando a gente se alimenta demais, a gente começa a ter problema. Ou algumas pessoas que se alimentam de menos também começam a ter problema. Então, quase tudo na nossa vida demanda o quê? Não a anulação de algo, e sim a gente aprender a usarmos o limite. Qual é o limite harmônico para o nosso ser, né? Então, os problemas de saber o limite, a gente poderia dizer: eu tenho orgulho, é uma forma positiva do meu orgulho, né? Dos meus filhos. Então, eu tenho orgulho porque eles vão bem na escola, eu tenho orgulho porque eles se aplicam a várias coisas de uma forma muito positiva, mas eu não posso achar que eles são melhores que os outros. Aí eu saio do limite. A hora que eu começo a achar que meus filhos são mais inteligentes, são mais perspicazes, têm mais capacidade que o outro, porque eles são meus filhos e eu entro nesse envaidecimento, eu percebo que posso sair do contexto, do equilíbrio do que isso representa, né? Mas não tem nada de errado eu achar que eles são ótimos, né? Mas o do outro também é ótimo, né? Por exemplo, um outro exemplo para que a gente entenda essa medida,
né? Eu sou patriótico, adoro minha pátria, amo a minha pátria, mas não posso transbordar isso no nacionalismo, né? O lugar que eu vivo é o melhor, o resto é tudo o resto, nós aqui somos inteligentes, o resto é terceiro mundo, né? É a gente gostar daquilo que a gente tem, né? Você vê, nós até 90%, ou sei lá, 100% do que estamos aqui, nós temos até duas pátrias, né? Porque moramos aqui também, mas a gente percebe que a gente sai do contexto quando a gente faz termos de comparações, sendo que não existe termo de comparação. Aqui o Brasil é o Brasil, né? Aqui tem uma série de coisas que nos ajudam a nos tornarmos pessoas mais conscientes, e o Brasil tem uma série de coisas que ajudam a gente a se tornar mais consciente. Então, todos os locais vão ter dificuldades e facilidades. Quando a gente começa num termo de o meu é melhor, meu carro é melhor, o bairro que eu moro é melhor, a gente começa a perder um pouco esse equilíbrio do que representa o orgulho, né? A mesma coisa a gente poderia dizer de nós mesmos. Por exemplo, a gente pode ficar muito satisfeito com a gente mesmo quando a gente consegue realizar algo que a gente se propõe. Então, por exemplo, a gente começou a estudar e se certificou. Olha que maravilha, a gente pode se sentir orgulhoso. Nossa, a gente sabe como foi difícil fazer o curso, tirar o certificado, fazer a faculdade. Isso pode ser até do menor ponto possível. Por exemplo, fazer aquele bolo. Nossa, eu consegui, o bolo ficou legal, ficou gostoso, etc. Isso é muito saudável. Por quê? Porque nos estimula a repetição daquilo. Mas eu tenho que tomar cuidado para não achar mais do que, na verdade, eu sou. Puxa, meu bolo é o melhor do mundo. Aí eu já começo... Estou fora do contexto, né? Porque esse talvez seja o melhor bolo que eu fiz, mas isso não significa que é o melhor. É o melhor que eu consegui fazer, até hoje, né? Dos que eu vou indo. Mas o único termo de comparação que eu posso ter é com a minha própria experiência e não com a experiência do outro. Quando eu entro no termo de comparação, a gente pode entrar num contexto que a gente está começando a se perder. Perder o quê? O equilíbrio que isso representa, né? Então, continuando, Haroldo, numa palestra linda que ele fez sobre caridade, até muito linda, assim, ele fez num vidro, um local a céu aberto, mas ele é todo de vidro. Então, todo mundo fica tomando aquele sol, aquela vegetação maravilhosa no Brasil. E ele diz o seguinte: a mesma energia que está na base que sustenta a criatura mais orgulhosa é a energia que está na base de uma criatura que dá os maiores exemplos de humildade. Então, ele quer dizer, a gente não tem que anular o orgulho. A mesma energia que está para um, está para outro. O que a gente precisa fazer o que é diferente entre esta energia e a outra energia, né? É a maneira como essa energia é administrada. Então, esse administrado é a gente conseguir perceber que a gente pode se autoestimular em uma série de coisas que a gente faz e fala e nos promovermos no sentido de sustentarmos para aquilo, que a gente continue fazendo aquilo, mas ela começa a gerar problemas nas nossas relações íntimas e também com o outro, quando essa administração dessa energia começa a sair do contexto do equilíbrio. Então, por exemplo, como ela pode me engessar essa energia se eu não souber administrar? Se eu começar a achar que eu faço muito bem uma coisa, eu posso me engessar porque eu posso não buscar melhorar um pouco mais naquilo porque eu já acho que eu estou no top. Eu já sei tudo, né? Hoje a gente estava falando isso no grupo de orações, um pouco sobre exatamente esse contexto, né? Que a gente está num treinamento, né? Nesse treinamento de conhecermos a vida espiritual, buscarmos nos autoconhecer, sabermos mais sobre qual seria o contexto de um comportamento que nos leve a uma vida mais saudável, mais consciente, mais madura. Mas nós estamos o quê? A Má fez uma comparação como se a gente estivesse num processo de construção, apenas
colhendo os pozinhos da parede, né? Que depois de um tempo a gente vai, até que ele vira um tijolinho, que depois de um tempo a gente coloca um em cima do outro e essa parede começa a ser construída. Isso é numa encarnação? Não. A gente vai precisar de várias encarnações para que isso possa ser construído. Mas tem um início, né? Então, nós sabermos, aprendermos a vigiarmos para que essa medida seja algo condizente, vai fazer com que a gente não se ingesse naquela posição. Então, tem uma comparação que é boa, por exemplo, um tenista, ele vai jogando para ser o número 1. Então, esse é o projeto, eu acredito, de quase todos os tenistas, ou de quase todas as pessoas que fazem os esportes, né? Quando ele chega número 1, qual é o próximo passo para que ele se mantenha? Ele tem que bater todos os recordes de todos os outros que foram número 1 anteriormente. E depois, qual é o próximo passo? Ele se mantém número 1. Só isso, não tem mais meta. E aí ele entra naquele período de estagnação. E muitas vezes, dali, ele não consegue mais manter esse número 1 porque não há mais um patamar. Então, para nós, num termo de comparação, o nosso processo não é acreditarmos que estamos no top e aquilo que fazemos já é enough. É a gente entender que dentro do nosso processo, talvez hoje esse é o melhor que eu consigo fazer, mas sempre pensar que num processo de evolução, a caminhada é enorme ainda para frente. Então, a gente tem que estar sempre promovendo esse investimento de uma forma mais participativa. Quem está fazendo barulho, todo mundo está rindo aí. Então, a gente precisa do quê? Haroldo vai dizer, nós precisamos educar o nosso orgulho. Nós precisamos o quê? Dar um rumo certo. Né? Então, a gente estava hoje dizendo aqui, só estarmos aqui dentro do centro espírita é o suficiente para que a gente possa evoluir? Não necessariamente, porque a gente pode vir meio já tipo assim, automático. Eu venho, dou passo, vou embora, mas lá fora não emprego nada, não preciso mais assistir palestra porque eu já sei tudo, eu já faço a minha parte lá para negociar com Deus, para Ele poder, né, me promover aquilo que eu preciso, e eu vou indo de uma forma muito automatizado. Então, o processo de a gente dar um rumo certo é a gente perseverar na assiduidade do que a gente faz, mas entendendo que a gente quase nada sabe, né? Então, esse quase nada sabe nos garante que a gente vai continuar, porque senão a gente vai fazendo aqui, a gente estuda, faz o ciclo primeiro, o segundo, o terceiro, quando chega lá na frente, não precisa estudar mais, né? Já estudei todos os ciclos, e agora? O que é que tem depois, né? E, na verdade, muitas vezes necessitamos fazer esse retorno de voltarmos ao início, porque agora que nesse final mais maduros, nós podemos voltar lá no primeiro, porque a gente vai entender melhor aquele primeiro lá, que a gente só veio aqui, marcou a lista, mas não estava nem com a cabeça na aula, por exemplo, porque eu ainda não estava direcionado exatamente no meu rumo. Agora que eu estou me sentindo mais comprometido, agora eu já posso voltar e assistir outra vez. Porque agora eu vou ouvir com outro nível de maturidade. Isso serve para o ciclo daqui do centro, sim, mas isso serve para qualquer coisa na nossa casa, para nossas relações, isso serve para qualquer aprendizado que a gente possa fazer. E ele sugere uma terceira coisa, que é controlar a intensidade. Eu diria que aí é um desafio, porque buscarmos educar é adquirir essa consciência. Buscarmos dar um rumo é a perseverança, que a gente já pode até estar tendo, mas o controlar a intensidade vai exigir o quê da gente? Uma vigilância diária, constante, né? E ele continua. Nossos potenciais se transformam em vício quando eles estão na intensidade incorreta, para menos ou para mais, e quando eles não possuem um rumo ou uma orientação. Então, esse rumo e orientação, para mim, é o eterno estudo. Nós temos que eternamente estarmos envolvidos no estudo para que a gente possa estar sempre reciclando aquilo que a gente pensa e sente para as opções cada vez serem melhores, né? E ele diz, o espírito precisa manter um estado de eterna vigilância, né, sobre as suas faculdades e sobre os seus potenciais. Se eu achar que eu já sei o máximo, paro ali.
Se eu entender que tem muito mais, meu potencial amplia, né? Sobre as minhas faculdades, facilmente, emocionalmente, a gente se desestabiliza. E quando a gente se desestabiliza psiquicamente, emocionalmente, a gente perde esse rumo, essa persistência com muita facilidade. Então, manter as nossas faculdades demanda como nós sentimos, o que nós fazemos, que ambiente frequentamos, que escolhas promovemos para a nossa vida. Isso mantém, não nos envolvemos em circunstâncias que nos levem a muita dor, porque já tem aquelas desafiantes para a gente poder crescer. Mas tem as outras que a gente vai arrumando todo dia, que elas nem precisariam, né? Mas a gente insiste em algumas coisas automatizadas que estamos e vai nos dificultando, porque vão entrando ramificações no nosso caminho que fazem com que a gente sofra, né? Ou possa sofrer, né? Então, a doutrina espírita vai dizer o quê? Ela nos ensina que o erro e o equívoco, ele é temporário. Temporário. Por quê? Porque todos estamos fadados a nos purificarmos, está lá no Livro dos Espíritos. Todos estamos fadados a nos tornarmos seres angelicais, seres melhores, vamos chamar assim, né? Que aquele que está equivocado vai chegar também à perfeição, como qualquer um de nós. Então, o Espiritismo nos leva assim, a nos nivelarmos. Por quê? Porque essa é a proposta de Jesus. Lembra a proposta de todos somos irmãos? Se a gente não consegue entender que o erro está para todos, para mim e para o outro, eu posso sentir que eu estou mais elevada do que o outro. E aí, quando eu faço esse termo de comparação, me achando mais elevada, eu sou mais consciente. Eu estou numa religião que é a certa, é a religião espírita. E a hora que eu me coloco dentro desse contexto e entendo que as outras religiões não são como a minha, eu me engesso nesse contexto, porque as outras religiões promovem a mesma coisa que eu estou buscando evoluir, buscando ampliar minha consciência, só que cada um se acomoda dentro do local que se sente confortável, que é a opção que a gente está fazendo estando aqui, né? Então, na hora que a gente consegue perceber que todos os erros e acertos, eles estão para todos, a gente consegue ter a possibilidade de nos sentirmos irmãos. Porque é isso que dificulta a gente sentir irmão. Como é que eu vou ser irmão daquela pessoa lá que é tão inferior, que é homilés, que às vezes se apresenta numa aparência nessa encarnação, mas que isso não tem nada a ver, é só uma experiência. Né? É uma experiência do outro. Né? E aí, a gente vai ver o quê? O que dificulta a gente conseguir entender que todos somos irmãos e entender que todos estamos na mesma página? Porque a gente ainda vive muito preso, apesar de entendermos que somos espíritos imortais intelectualmente, né? Não estou dizendo todos vocês, estou generalizando no sentido de humanidade. Pode ser que todos nós que estamos aqui dentro já conseguimos ver num outro processo de visão, mas muitos de nós, a gente ainda se personaliza como se nós fôssemos essa existência, como se o nosso todo fosse a Rosana. E a gente sabe que esse contexto Rosana, esse contexto Rita, esse contexto Tânia, é um contexto temporário do espírito. Então, esses desafios que a gente vem vivendo e o tipo de existência que a gente recebeu como projeto reencarnatório, ele é temporário. Quando a gente se identifica muito na personalidade da gente e do outro, a gente faz o quê? A gente fica preso nos títulos, né? Então, o doutor fulano, né? Eu sou o doutor. Então, olha, peraí, fala comigo, me chama até de doutor, porque eu tenho esse título, né? No sobrenome, eu me sinto importante pelo sobrenome que eu detenho, o nome, por exemplo, de uma pessoa rica, de uma pessoa famosa. Eu fico presa no tipo de vida financeira que eu tenho. Então, por exemplo, se a pessoa é milionária, ela pode ter uma tendência de olhar o outro como se o outro fosse menos, em função da questão financeira, intelectualmente, né, porque eu tenho um QI, que eu tenho mais esclarecimento, por exemplo, tenho mais facilidade de compreensão, me destaco de alguma forma, eu me personalizo. Tudo isso que a gente está vendo aqui embaixo é temporário desta passagem do espírito. A condição financeira, o título, o nome, tudo temporário. Isso é uma experiência
Então, se a gente nasceu naquela família pobre ou rica, se a gente tem aquele sobrenome, ou um nome que todo mundo tem, que é igual, ou o título que eu alcancei porque eu pude estudar algo que me deu um título importante, isso não é a pessoa. Isso é a roupagem que a pessoa vive nesta encarnação. Então, o que a gente precisa decidir quando a gente estuda o Espiritismo, compreende que nós estamos, Rosana, estamos vocês hoje, como a gente vai decidir que nós vamos nos relacionar? Isso é algo bem interessante. Com aquilo que é temporário no outro, que está numa fase transitória, ou com a criatura... ou com a criatura que há dentro daquela pessoa. A criatura, realmente. Eu posso olhar para a pessoa com aquele erro que a pessoa cometeu e excluí-la totalmente, porque eu só estou personalizando o que ela está vivendo hoje. Ou eu posso olhar para aquele ser como um ser imortal e pensar que se hoje ele está nessa condição homeless, se hoje o outro está numa condição com algumas complexidades físicas, doenças, ou o outro está numa condição muito rica, isso é temporário. Na verdade, a minha visão de acolhimento para tudo isso é somos todos irmãos e não faz diferença a roupagem pelo qual o outro vem transitando nessa encarnação. Porque os preconceitos, eles nascem daqui. Se a gente conseguir ver que se a pessoa nasceu no Japão, ou nasceu na China, ou nasceu no Brasil, que isso tudo são roupagens, a gente não teria problema de disputa de terras, de nacionalismo, a gente não teria problemas religiosos, porque hoje a gente nasce num local que aquela cultura influencia que a gente use aquela religião. Porque ela faz parte da minha cultura, é mais natural que eu assimile aquilo. Mas amanhã a gente vai reencarnar em outro local, que a religião, de repente, a cultura vai nos favorecer um outro tipo de contexto. Só que quando eu estou aqui, eu acho que esse daqui está errado. Aí eu reencarno aqui, eu acho que esse daqui está errado. Quando nós conseguimos visualizar a proposta de Jesus, que é nos vermos como os irmãos, a proposta do Espiritismo, que todos erramos e acertamos, não há mais esse local aqui religioso, não há esse local se a pessoa é amarela, branca, preta, não há. Todos estamos vestindo uma roupagem, não há mais o rico nem o pobre. Todos estamos vestindo uma roupagem momentânea. Então, quando a gente... Eu diria até que a palestra ela poderia parar assim, neste contexto. Quando a gente decidir, é algo consciente, é uma escolha que a gente vai fazer. Eu posso relacionar com essa falta que a pessoa está fazendo e condená-la e tirá-la da minha vida por esse erro que ele cometeu. Ou eu posso entender que esse erro que ele cometeu, ele é tão normal, assim, ele é tão factível de acontecer como todos os meus, e não excluir aquele ser da minha realidade. Porque a gente, de novo, a gente, o ser humano, não está endereçado a vocês, mas muitas vezes o ser humano, ele faz o quê? O ser humano, ele alivia o erro que ele comete. Eu fiz isso por brincadeira. Não foi por mal. Por que fulano ficou chateado? Foi nada a ver. Foi só um comentário. A gente alivia quando a gente faz, sai de nós o ato, e quando o outro comete um pequeno deslize, por exemplo, sei lá, diz uma frase que a gente não gosta, nós nos sentimos ofendidos, aquilo fica numa proporção desse tamanho. Eu não acredito, como é que fulano podia ter dito isso para mim? Como ele podia ter feito? Não, ele me ofendeu? Não, isso é imperdoável. Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas na hora que atuamos em função do nosso orgulho. Então, quando voltamos e aplicamos a decisão de como a gente vai se relacionar, eu vou me relacionar com aquele ser que está, naquele momento, tendo uma dificuldade de atuar de uma forma equilibrada, mas vou entender que ele é um espírito imortal numa trajetória de chegar também em algum lugar como eu, mas que para isso ele passa por várias dificuldades, ou eu vou enxergar ele no erro que ele cometeu, vou carimbar ele e dali para frente eu bato o martelo e está feito a minha decisão. Então, esse é um momento de decisão que nós precisamos fazer essa escolha.
Quando nós escolhemos olhá-lo e carimbá-lo, é uma escolha ainda muito inconsciente, porque não estamos aplicando o Evangelho para termos uma visão mais ampla. Quando a gente começa a aplicar o Evangelho, a gente vai ver que existe uma possibilidade de olhar para esse ser com um olhar mais acolhedor. Por quê? Porque quando eu acolho ele, eu também me acolho. Porque fatalmente eu faço muita coisa parecida. Então, nós ainda cultuamos muito essa personalidade e não as individualidades, né? O que é o espírito imortal? É uma individualidade incomparável, imensurável. Né? Nós nos comparamos, né? Fulano, eu faço melhor que fulano. Não existe essa possibilidade, essa é uma possibilidade errônea. Por quê? Porque eu não tenho como me comparar, sendo uma individualidade, com outra individualidade mortal que não sou eu, que teve outras experiências, que está em outra roupagem no momento, que viveu outro tipo de influência cultural, diferente da minha, por exemplo, e eu tento enquadrá-lo dentro de uma caixinha, como dizendo, bom, eu sou modelo, tudo que foge do meu modelo, eu tenho dificuldade de me relacionar. Então, muitas vezes, nós vamos percebendo o quê? Temos dificuldade de entender essa roupagem e perceber que o que nós deveríamos agregar é entender que somos diferentes e estamos em momentos diferentes, né? Então, no capítulo do Evangelho, no capítulo 7, há uma frase assim: todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem uns dos outros aos olhos de Deus. Os títulos terrenos não trazem a felicidade prometida, porque se a gente estiver impregnado na matéria, nós vamos achar que o título é o que vai nos levar ao máximo. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar estudar e obtermos títulos, mas esses títulos têm que ter um valor condizente a apenas uma roupagem momentânea. E não nós incorporarmos ele como se nós fôssemos aquilo. Nós estamos utilizando né? Na verdade, a felicidade prometida é a caridade e a humildade. Esses são os títulos de nobreza, porque a caridade e a humildade são os títulos é metafórico que se coloca, né? Mas é o que realmente nós vamos levar como diploma para outra encarnação. Na outra encarnação não dá para levar esse diploma de ser professor ou qualquer outro título que eu tenha. Na outra encarnação eu vou levar o que emocionalmente eu construí dentro de mim. No Ceifa de Luz, Emmanuel, no capítulo 5, através de Mateus 10:34, ele diz algo bem interessante sobre orgulho. Ele diz, na verdade o capítulo é maior, mas eu coloquei só esse pedaço. Combatamos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz é combatermos esses inimigos que nos tiram da paz. Então, ele quer dizer, o orgulho nos tira dessa paz interior, porque faz com que a gente viva essas dificuldades nas relações e até dificuldade de acolhermos a nós mesmos quando cometemos as falhas. Então, um dos maiores inimigos, Emmanuel está dizendo, de nós mesmos, da nossa paz, é o orgulho, né? Bom, vamos falar então um pouquinho de humildade, né? Humildade em latim quer dizer pequeno. É uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Então, a humildade não é para nos colocarmos para baixo, mas é entendermos, quando somos humildes, cultivamos essa virtude, nós entendemos que estamos dentro de um limite de possibilidades dentro desse processo reencarnatório que nos encontramos. Então, não há como nós determos a verdade. Eu tenho certeza absoluta. Do que a gente tem certeza absoluta? Que amanhã essa certeza não desmorona. Né? Você tem certeza absoluta que comer ovo é bom. Aí amanhã vem e diz que é ruim. Depois de amanhã diz que é bom outra vez. Agora ovo tudo de bom agora é ovo. Não, mas depois é péssimo, não come. Tomar leite era maravilhoso. Não, mas agora tomar leite é ruim. Aí, as verdades, elas têm alterações. Né? Não quer dizer que a gente não tenha personalidade, mas quer dizer que nós estamos em constante transformações dessas verdades. Então, qual é a verdade que a gente tem? Para mim, a nossa única verdade é que somos um espírito imortal.
essa certeza, né? Porque a gente desencarna, mas reencarna, a gente desencarna, mas reencarna, então a gente tem certeza. Espírito imortal nós somos, né? Porque estamos fazendo esse processo de encarnar e desencarnar. O resto, quais são as grandes certezas? As grandes certezas de que nós estamos num processo e precisamos evoluir, né? Como? Individual, né? Com que rapidez? Individual. Por qual caminho? Individual. Né? A gente tem o guide do Evangelho, que é uma luz para fazer esse caminho ficar mais fácil. Mas a gente pode pegar os caminhos tortuosos, a gente pode pegar as quebradas, os atalhos, né? Subir na montanha e descer, para depois, em vez de fazer uma linha rapidinha e reta. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a humildade, a Joana de Ângeles vai dizer, é uma virtude difícil de aquisição por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam em a natureza humana. Por que ela é desafiante? Né? Porque ela exige perseverança. Ela exige que a gente persevere, como Haroldo diz, nessa vigilância diária, para que a gente possa ter um resultado positivo. Ela é impossível? Óbvio que não. Somos todos seres em processo de transformação. Mas, na verdade, nós precisamos persistir em algo que vai nos levar a um outro caminho. Então, a humildade ela é uma virtude, muitas vezes, bem esquecida entre nós, né? E sem humildade, nós podemos ser caridosos com o próximo? Quando a gente critica, porque o outro fez uma opção que não é boa e a gente desqualifica ele, a gente está sendo caridoso? A gente está sendo humilde? Nenhuma das duas coisas, né? Imediatamente a gente se coloca no quê? A gente usa o artifício, né, o ser humano, de desqualificar o outro naquele momento que o outro, de alguma forma, vamos dizer, oscila, e a gente se coloca no patamar melhor. Eu jamais faria isso que ela fez. Eu, no lugar dela, de jeito nenhum faria isso. Então, a gente usa de um momento que o outro vive para destacar algo, muitas vezes, em nós, para que a gente possa se sentir superior e nos sentirmos melhor. E, na verdade, como a gente poderia usar o momento que o outro cai? Uau, ele caiu, podia ser eu. Como já fui, como já vivi isso aí, né? E como pode ser amanhã eu estar vivendo essa experiência. E ao invés de estarmos enaltecendo o nosso orgulho, a gente estaria sendo humilde o suficiente para estender a mão para esse outro, porque a gente sabe, não, venha, eu vou te acolher, Ave Maria, eu já fiz isso tantas vezes, nem se preocupe, eu faço isso toda hora, até pode te sentir bem, porque é uma verdade. A gente faz muitas vezes a mesma coisa toda hora, né? Ou então, né, outro dia nós estávamos aqui na aula do Ação e Reação e estávamos dizendo, às vezes nós pegamos os 10 mandamentos, né, e pensamos assim, nossa, eu já não faço mais isso, não faço mais isso, não faço mais isso. Eu já estou com a encarnação, já estou assim, já colocado, estou na reta já, né? Eu já não cobiço isso, não faço aquilo, já não mato. Como a gente, muitas vezes, não é nos colocando para baixo, né? Mas a gente estava dizendo, não, mas eu não cobiço a mulher ou o marido do próximo. Não, mas eu sou honesto, não roubo dano de ninguém. Não, eu só não declaro tudo, mas você sabe, né? É uma bobagem isso. E a gente fica achando que aqueles pecados capitais é a nossa garantia. Olha, gente, eu não mato ninguém. Só uma formiguinha, né? Porque é necessário, que estava lá em casa, na comida. Mas eu não mato ninguém. Então, às vezes, a gente se equivoca. Isso não quer dizer que a gente deve se olhar de uma forma péssima. Nossa, como nós somos ainda rasteiros, inferiores. Não. Isso deve nos olhar assim. A possibilidade que o outro, infelizmente, está fazendo agora, de matar, de roubar, de essas notícias todas que a gente vê na televisão, ou até assiste, porque é nosso vizinho, nosso amigo, nosso familiar, é uma possibilidade que não está distante de nós. Sabe por quê? Para mim, fica bem claro isso, quando eles denominam que a gente mora num planeta de prova e expiações. Quem é que está aqui com o endereço errado? Quem foi enviado aqui com o zip code truncado? Ninguém.
Ninguém está com o endereço aqui errado. Então, se nós estamos vivendo ainda num processo de prova e expiação nesse tipo de planeta, é porque ainda estamos em provas. Ainda estamos vivendo expiações, ainda estamos nessa trajetória de descoberta de nós mesmos, de descoberta de novos comportamentos que vão nos levar, aí sim, a algo, vamos dizer, mais elevado do que estamos hoje. Então, acharmos que dentro do planeta o outro é muito pior e eu estou aqui meio enganada. Às vezes as pessoas comentam assim, eu não vou reencarnar mais aqui. Só que bom, quem te deu esse passaporte, esse green card para morar em Júpiter? Né? Quem te deu o green card para você morar em Júpiter? Né? Só se foi em Júpiter ali, depois de West Palm Beach, né? Porque não tem essa opção. O nosso trabalho com o planeta não é ficarmos muito bonzinhos e cairmos fora daqui, olharmos para trás e falar, vocês aí, sinto muito, vocês ficam aí que eu... Né? O nosso trabalho, como em qualquer planeta, é transformarmos essa Terra num planeta melhor. Aqui, habitarmos aqui com uma condição melhor. Então, nós somos os trabalhadores da última da hora. Nós somos os chamados. Nós, os que estamos agora habitando aqui a Terra. Nós encarnados e nós desencarnados. Nós somos a mão de obra para transformar esse planeta num planeta melhor. Nós somos a mão de obra para trazermos espíritos. Aí, César está trazendo, né, César? Aí, os dois. Aí, espíritos novos, né? Que vão chegando, que vão transformar o nosso planeta. Mas nós não vamos sair daqui para um outro local melhor. Nós vamos transformar o que nós temos. Então, a gente não vai conseguir acolher, ser caridoso com o próximo, porque esse sentimento nivela os homens, né? Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutualmente e a caminharmos juntos, todos para o ideal do bem, né? Então, ser humilde é perseverar no combate às próprias más tendências. É vencer os obstáculos naturais, mas sem revolta, sem violência, perdoando a quem nos ofende, trabalhando, servindo, abnegada e incessantemente, né? Isso é o que Jesus espera de nós, né? Isso é o que representa ser humilde, né? Esse trabalho incessante. E caiu, a gente levanta. Quando a gente cair, vai ser gostoso também que alguém dê a mão para nós, né? E haver essa troca, porque estamos num momento muito parecidos, né? Então, Benjamin vai dizer assim, Franklin, ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia. E com os inferiores é nobreza. Né? Porque o que os espíritos superiores são com a gente? Eles são misericordiosos com a gente. Eles estão ali sempre nos ajudando, né, incessantemente. Né? E a gente está fazendo o papel com o outro, com o filho, com aquele que trabalha com a gente. A gente pode estar fazendo o mesmo papel que os espíritos superiores fazem com a gente, nos acolhendo, ensinando, ajudando, dando a mão, nos incentivando. A gente pode estar fazendo isso também para aprendermos a ser humildes. Né? E Chico Xavier diz algo muito interessante para fechar essa parte da humildade. Ele diz, Emmanuel tem me ensinado a não esperar espetáculos de grandeza do outro. Porque a gente acha que nós agimos da melhor forma possível. E a gente está sempre esperando que o outro me dê a mesma coisa, que o outro me cumprimente no mesmo nível, que o outro me dê o mesmo abraço que eu dou, que o outro me dê a mesma atenção, que o outro retorne meu telefonema na mesma hora, mostre para mim que eu sou importante. Isso tudo é orgulho, porque dá o que você pode. E deixa que o outro te dê o que é possível. Às vezes é até o que você merece. Porque, às vezes, o nosso aprendizado é dar bastante para que a gente tenha essa oportunidade e, às vezes, receber pouco representa nós nos mantermos motivados naquela questão de dar sem receber. Isso pode ser para nós um experimento, uma prova. E a gente fica ali, naquela medida de fita métrica. Deixa eu ver quanto amor ela me deu. Né? 2 inches. Então, eu não vou dar 2, não, vou dar 2 inches. Não me deu nada, também não vou dar nada. E a gente fica todo o tempo perdendo a oportunidade de treinarmos o amor. Vamos dar, se o outro retribuir, que bom. E se o outro não retribuir, outros invisíveis retribuirão. Né? Porque, às vezes, aquilo que a gente doa não vem da própria pessoa. Olha só, a pessoa caiu no chão. Aí você foi lá e ajudou a pessoa a levantar. Não necessariamente a gente vai ter que cair no chão para a gente ser retribuído naquele ato. Ninguém nem quer isso, né? Quem é que quer? Quando eu cair, eu espero que também alguém me levante. Ninguém nem quer cair.
Então, a gente não vai receber retribuições da mesma forma como a gente doou, né? E Emmanuel vai dizer, a humildade é a chave da nossa libertação. É a chave, né? Para quê? Para que a gente consiga ver no outro um irmão, né? E Haroldo, no final da sua palestra, ele vai dizer, nós nos colocarmos nesta posição humilde, nesta trajetória consciente de buscarmos estar no bem, nós não vamos ser ajudados porque os espíritos vão falar, nossa, que bom, eles estão no bem, tão legal, então vamos ajudar eles, não, olha, eles estão lá dando passe, vamos ajudar eles, olha, não, nós receberemos de volta da vida, não como um processo de barganha, porque fazermos o bem não é receber de volta o bem. Fazermos o bem e recebermos de volta é lei divina recebermos de volta. Estarmos numa trilha do bem é divino recebermos de volta, porque é o processo da vida, né? E a terceira parte, que é a missão do homem inteligente na Terra, a gente só vai somar com tudo aquilo que a gente... Ixi, desconfigurou lá em cima, né? Que a missão era muito grande, ela foi esticando. É que eu usei o Keynote e quando passou para o PowerPoint deu uma esticada. Então, a missão nada mais é do que esse processo de responsabilidade como ser humilde, e na questão... dentro do capítulo do Evangelho, na parte 13, ele diz, não nos orgulhemos por aquilo que sabemos, porque esse saber tem limite bem estreitos no mundo que habitamos. Então, muitas vezes, nós nos sentimos o quê? Presenteados. Nossa, meu filho tem um QI incrível, ele é um honor class. Não estou desprezando que é um honor class, né? Ou então eu sou, né? Eu tenho uma facilidade porque eu toco um instrumento, ou porque eu sei muito matemática. E, às vezes, essa facilidade, nós podemos captá-la como se fosse assim, uma bênção de Deus, é um presente que eu fui presenteado. Então, eu vou me dar bem com isso. E, na verdade, o que o Evangelho vai dizer isso também é um trabalho. Você foi presenteado com isso para que esse instrumento possa ser usado a favor de quem? Da humanidade. Né? Então, ele diz, se Deus, nos seus desígnios, nos fez crescer num meio onde pudemos desenvolver a nossa inteligência, favoreceu, foi por querer que a utilizemos em benefício de todos. E muitas vezes a gente vai... eu não estou dizendo que a gente não possa enriquecer com a nossa inteligência, que a gente não possa ter uma capacidade de abrir um negócio, de criar um Facebook, de fazer algo e nos tornemos milionários. Mas a questão esse propósito não é para o enriquecimento pessoal, apenas. Esse propósito é para que a gente utilize dessa capacidade de uma forma que todos se beneficiarão. Isso não cabe aos milionários, senão a gente vai falar assim, nossa, essa gente então que fica melhor, eles deveriam fazer. Não, qualquer capacidade que nós temos dentro do que... Porque a gente pode ir de 0 a 10 daquilo que a gente julga como intelectualidade ou como QI, a gente pode ir de 0 a 10. Não é quem tem o 10 que ficou trilhardário que tem essa obrigação. Então é isso mesmo, Bill Gates tem mais é que doar mesmo, porque ele ganhou muito, né? Não, também, ele está utilizando desse potencial para ajudar a humanidade. Mas nós temos que, dentro dessa escala de 1 a 10, o que nós angariamos quanto a isso, usarmos o recurso dentro do que nos é disponível. Dentro da nossa possibilidade de ensinar o outro, ajudar, colaborar, construir algo que é para o bem comum, né? Então, ele continua. Então, a inteligência é um instrumento para uma missão? Dentro do Evangelho. Ele diz sim. Todo homem possui uma missão, grande ou pequena, no planeta Terra. Né? A diversidade de aptidões direciona-nos ao campo de atividade que se coaduna com a nossa vocação. Então, claro, dentro da possibilidade de cada um. Dentro da nossa possibilidade, nós vamos estar utilizando aquilo que nos foi favorecido, uma capacidade, para a humanidade. Então, essa consciência, ela precisa ser
bem difundida. Meu sobrinho, quando ele era bem garoto, ele começou a manifestar uma série de assim, capacidades, muito skill em várias coisas. E eu sempre falava para ele, não importa o que você vai escolher fazer, se você vai fazer uma faculdade disso, você vai trabalhar com isso, mas o que importa é você pensar que você ganhou isso a serviço do outro. Então, onde quer que você aplique essa sua capacidade de discernimento, rapidez, etc., excelente, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser. Só que você tem que lembrar, isso foi te dado porque você precisa usar isso para o outro. É assim que a gente deveria pensar. A mesma coisa serve para todos nós, né? Meu sobrinho está mencionando porque foi um diálogo que a gente teve entre nós. Mas isso serve para todos nós. A nossa capacidade de ser revertida a favor do outro, né? Também da gente. Qual a missão do homem inteligente? A inteligência desenvolvida é um talento com finalidade útil nas mãos das criaturas, para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvida nesta encarnação, né? Objetivando fazer com que se aproximem cada vez mais do Criador. Então, por exemplo, as pessoas podem usar a inteligência, a grande capacidade que elas tiveram de criar certas coisas e irem lá na África e ajudar aquelas pessoas que estão ávidas de uma certa ajuda, porque eles não têm nem o básico, eles não têm um poço com água, eles não têm comida, eles não têm instrução, eles não têm teto, eles não têm uma série de coisas em função da carência que a África se encontra no momento, né? Então, o nosso trabalho, poxa, eu vou desenvolver aqui meu continente, nós vamos ficar forte e somos os únicos poderosos. Não, a gente pode desenvolver aqui o continente, o local, o que a gente vive, mas lembrando que para haver uma paz é necessário que a gente também ajude o outro que não se encontra nela, né? Eu me lembro bem de um discurso muito próprio que Bill Clinton fez. Ele já não era mais presidente, ele foi em Colômbia, na universidade, e fez um discurso para os alunos dizendo: não adianta nós levantarmos grandes muros para impedirmos que as pessoas entrem desejosos de vir morar numa terra que tem mais oportunidade. Nós precisamos ajudar essas pessoas para que elas tenham recurso aonde elas vivem, para que todo mundo possa viver num local onde é confortável para todos. Então, esse é o trabalho, essa é a missão de nós utilizarmos a nossa inteligência. Se nós nos perdermos, o que vai acontecer? Nós ficamos utilizando ela só para nós, nos sentindo muito orgulhosos daquilo que a gente tem capacidade e apenas, às vezes, utilizando para as coisas materiais, para gastos, para comprar, para ter, para poder, e nos perdemos um pouco daquele, vamos dizer, daquele presente que a gente recebeu nessa encarnação como desafio, de uma utilização que vai gerar uma saúde física, mental, espiritual de todos, né? Então, fazendo um termo de comparação, a enxada que o jardineiro põe na mão de seu ajudante não indica que ele deva cavar? Sim, né? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Não é o propósito. Então, essa analogia, pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir? Quantas coisas destrutivas foram construídas em função do uso dessa inteligência, né? Quantas coisas que destroem a nossa natureza, que destrói o planeta, que destrói em função da construção de armas, de coisas que nos levam a muita dor, né? Então, para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência, né? Então, o objetivo que foi entregue para a gente jamais será destrutivo. Esse nunca foi o objetivo de primeira mão. Agora, como a gente vai utilizá-lo, vai estar por conta do nosso livre-arbítrio, e aí a gente vai estar fazendo um bom uso dessa inteligência aqui na Terra ou não. Então, isso a gente poderia pensar o tempo inteiro, né? Na hora que eu tenho uma ideia, por exemplo, a cidade tem uma ideia lá de reciclar o lixo, coisa e tal, eu preciso corresponder a essa ideia. Porque que adianta eu ter 2 latões bonitos, né? Até tirei a foto, mandei para o pessoal lá da minha casa, lá no Brasil. Olha que legal, a cidade deu um azulzinho, um cinza para a gente, né? Eles deram o lixo para a gente reciclar. O que adianta se eu não botar dentro certo? Né? Meu marido até outro dia falou, ele vai me vigiando, né? Eu preciso muito ainda dessa vigia. Esse papelão não é, Rosana, não é, no outro. Ai, tá bom, tá bom. Né? Se a gente não aprender a contribuir
até com o que o outro construiu, porque em algum momento as pessoas na cidade pensaram nisso, elaboraram, colocaram em prática, e a gente tem que entrar o quê? Com a nossa parte, que é botar o lixo lá no lugar certo. A gente pode enganar? Pode, a gente pode amarrar no saquinho, botar errado lá, e talvez eles nem descubram. Mas qual é o efeito disso se eu não entrar com a minha parte, né? Então, esse entrar com a minha parte não é pequenininho, não é tão simples, não é tão minúsculo, mas esse pequeno unido torna um planeta melhor, né? Então, a inteligência ela é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Porque imagina, nasce uma leva enorme, a gente vai evoluindo e o planeta vai se constituindo em algo com uma capacidade maior. Se todos os desencarnados, quando viessem para cá, conseguissem fazer essa utilização, olha como a gente andaria, né? Se todo mundo reciclar o lixo direitinho, olha como a gente teria menos problemas de saúde, talvez de insetos, de contaminação, de uma série de coisas que hoje a gente ainda vive, né? Olha, a gente vive, tem vários locais que não tem esgoto, né? A gente vê isso na África, no Brasil, em muitos locais, talvez até aqui em algum local que a gente não conheça, mas que ainda existe isso e como isso nos prejudica, né? Então, muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. Perdição é utilizar apenas para o bem próprio. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades. Mas não lhe faltam lições, advertindo de que de uma poderosa mão pode retirar-lhes rapidamente aquilo que eles pensam que eles dominam. A gente vai vendo impérios que caem, fortunas, situações que a gente está vivendo, que a gente está se achando ali, de repente, bum, né, a coisa dá uma mudada. Para quê? Para mostrar para a gente, olha, a linha de novo, a utilização está desfavorecendo você e o outro, né? Então, pessoas sábias são simples e humildes. Por quê, né? Porque elas não precisam de autopromoção. As pessoas humildes não precisam aparecer como uma que sabe mais. Elas sabem que elas estão vivendo um momento transitório e que elas não têm um termo de comparação com o outro. Então, necessariamente, ela não precisa se propagar que ela, olha, a ideia é minha, olha, fui eu que fiz, olha, eu faço melhor que o outro, olha o meu como é maior, olha o meu como é mais recheado, olha o meu. Não precisa dessa promoção. Cada um está fazendo o seu e nos agrupando para um ajudar o outro a crescer, mas não necessariamente precisamos de autopromoção. Porque sabedoria não se compra e não se vende, né? Sabedoria está inserida na alma das pessoas que as doa gratuitamente, né? Então, para a gente concluir, não nos iludamos com a subida inesperada do orgulhoso e as vantagens aparentes da riqueza. Estejamos firmes em nosso posto de trabalho, atendendo resignadamente às determinações da vontade de Deus a nosso respeito. Então, a gente viveu um episódio do Brasil, ia ter uns 5, 6 anos atrás, ia ter um bolão. E a gente falou, poxa, vamos jogar lá no bolão, legal. E nós passamos o fim de semana, eu e meu esposo, fazendo as conjecturas do que a gente faria se a gente ganhasse aquele dinheiro, né? Então, assim, esse aqui vai para fulano, esse aqui a gente vai dar para ciclano, esse aqui, né? A gente foi tentando e a gente arrumar a vida de um monte de gente, né? Aí a gente percebeu, com poucas horas, que a gente divergia em muitas coisas. Que aquele dinheiro já ia dar problema, porque ele achava que ia fazer assim, eu achava que ia ser de outro jeito, a gente ia dar para o outro não se perder em mensalidades, o outro não. E aí a gente começou a perceber o quanto a gente não estava preparado para fazer esse movimento, né? E que com certeza a gente não ia ganhar, porque a gente foi tendo poucas horas, a gente foi tendo certeza que a gente não ia ganhar, porque ia ser um desastre na nossa encarnação, pelo despreparo de algo, né, que a gente talvez não soubesse lidar. Não é não saber lidar com o dinheiro, mas é não saber lidar com essa mudança drástica que pode nos gerar uma posição de, por exemplo, consertar a vida do outro, né? Como, eu vou ajudar todo mundo.
E, às vezes, aquilo que você promove para o outro é um desastre na vida dele, porque o acomoda, né? A gente sabe disso, quando a gente dá tudo para o filho e não dá limite, não ensina o filho a fazer as suas próprias opções, não ajuda o filho a crescer, a gente vê que lá na frente esse filho fica dependente, esse filho fica mimado, esse filho começa a gerar uma série de problemas, porque a gente não soube fazer o quê? A dosagem do dar. Né? E que a gente também não salva ninguém da situação que se encontra. A gente está aqui para trocar com as pessoas e cada um tem que fazer a sua própria trajetória. Então, o que eu espero, através desse capítulo maravilhoso do Evangelho, que a gente está estudando, é que nós possamos fazer uma reflexão sobre a importância da nossa humildade, o trabalho em relação a desconfigurarmos algo que nos leve à vaidade excessiva e lembrarmos, essa vigilância ela é diária. Assim seja. Obrigada, gente.